Bom, vamos lá, pessoal. É, Falando aí sobre a oratória e persuasão, deixa eu deixar uma coisa bem clara para você. As pessoas, principalmente os jurados, eles são observadores, eles estão olhando aquilo que você está falando, a forma como você está falando, se você vai passar credibilidade ou não, isso tudo é importante. E muitas pessoas ficam falando assim: o júri é um mito, basta eu chegar lá, contar uma história, chorar, dar cambalhota, enfim, cada um com a sua tese aí. A verdade é que não funciona assim, tá bom? Gente, jurados são pessoas que podem não ter conhecimento do direito, mas conseguem perceber quando alguém está tentando ludibriá-la, quando alguém está tentando enrolá-la, ok? E nem sempre você vai pegar, e se isso você tem esse pensamento, você está muito equivocado, pensar em pegar um burro, um ignorante sentado lá. Não é isso, ok? E uma pessoa que vai ficar emotiva de qualquer forma. Até porque a maioria das vezes, aquele júri, os jurados que estão ali compondo o conselho já participaram de outros júris. E os que são novatos, estão estreando, por exemplo, eles também passam lá por algumas palestras e tem que lembrar que cada um carrega consigo as suas experiências, as suas questões educacionais, o grau de educação, conhecimento, sensibilidade, tudo isso. Então, não entre nessa ideia de que, eu vou chegar lá e vou fazer isso, vou fazer aquilo, contar uma história e tá tudo certo. Não. Primeiro, dentro desse contexto aí que eu estou falando para você, você precisa, né, mostrar para o jurado, dentro da sua oratória e da sua forma, né, de persuasão, mostrar transparência para que isso possa gerar confiança nos jurados. Eu sempre falo que a gente tem que, né, fazer com que o jurado, né, possa ouvir o que nós estamos falando, ok? Não só ouvir, mas escutar, participar daquilo que a gente está falando, para a gente poder gerar nele uma confiança e a partir daí a gente conseguir o que a gente quer, que ele acompanhe o nosso raciocínio, comprando a tese que você está apresentando para ele. Gente, não tem jeito. Se o jurado perceber que você está enrolando ele, que você está contando historinha, você não vai levar esse júri. Então procura ser transparente para você transmitir confiança para ele dentro daquilo que você tem dentro do processo, ok? Você vai trabalhar com as provas. Então, olha só que interessante. Se você está falando, por exemplo, uma das suas teses, ou a sua tese principal é legítima defesa, quando você vai falar sobre legítima defesa para o jurado, olha, não adianta você chegar para o jurado e falar, olha, o réu agiu em legítima defesa. Pega o seu código penal, mostra para os jurados aqui, ó, legítima defesa está no artigo 25, senhores jurados. Leia o artigo 25, mostra para eles os requisitos que tem lá e faça um link entre cada requisito, ou um ou dois que tiver dentro do caso concreto, ao fato. Tipo, olha, o réu agiu em legítima defesa por quê? Porque houve uma agressão injusta. Aqui, senhores jurados, conforme a testemunha X e Y falou, no depoimento dela aqui no plenário que os senhores ouviram, a suposta vítima agrediu o primeiro réu, por isso que ele teve que revidar, reagir para salvar sua própria vida. Veja que você está fazendo uma ligação entre o que está estipulado no direito e o que está estipulado nos fatos. Isso gera confiança, credibilidade, originalidade. E isso vai levar para o jurado uma certeza de que ele pode decidir da forma como você está apresentando os fatos para ele. Vocês estão vendo aqui, ó, uma quantidade de livros que tem, que são uma pequena parte da minha biblioteca referente ao oratório e referente à persuasão. E uma parte do livro que eu estou lendo aqui, de um dos livros, olha só que interessante aqui.
ele falando sobre como que nós, o autor falando que nós devemos ser originais, sinceros, né, apresentar aquilo que nós estamos nos propondo a oferecer através da nossa oratória e persuasão, uma condição de gerar credibilidade e confiança naquele sujeito que está ouvindo, que é o jurado. Então, fala lá, desligar o filtro e mostrar um pouco de verdade pode nos dar vantagem real quando tentamos convencer o público. Quem é o seu público quando você está no júri? Lembre-se, são os jurados. Não é o juiz, não é o promotor. Foca no jurado. Já falei isso 10 vezes aí, ok? Seu público que você está tentando convencer são os jurados. Você precisa pelo menos de 4 votos a favor daquilo que você está sustentando, ok? Vamos lá. Continuando aqui. Aqui estão algumas razões pelas quais isso funciona. Primeiro, um ser humano original, com gostos e desgostos, interesses externos e obsessões surpreendentes, é algo que outras pessoas reconhecem e com quem consegue se conectar. Então você tem que gerar essa conexão. Eu já falei isso em outras aulas. Quer se identifique completamente com aquela pessoa ou não. Além disso, nos tornamos memoráveis, autênticos, e isso nos torna mais confiáveis do que alguém que parece estar encenando um espetáculo. Isso também nos dá uma chance de compartilhar uma parte de nós e contar histórias pessoais. Essas histórias e pessoais pode ser até mesmo do réu, ok? E continua ele aqui. E quando se trata de persuasão, a confiança é poder. Então, para você que está atuando, que pretende atuar, lembra, é legal, é essencial eu ter uma excelente oratória e persuasão? Mas também tem que transmitir o quê? Confiança. Confiança vem através da originalidade, da transparência, da forma como você está expondo tudo dentro do processo, junto com a lei. E aí você vai conseguir convencer esse jurado, ou os 4 jurados, no mínimo que você precisa, de que você é merecedor de que eles acolhem aquela tese que você está propondo. Então, fica mais essa informação para você referente a, a como você deve se comportar lá no plenário do Tribunal do Júri, ou até diante de um magistrado que você vai ter que fazer, por exemplo, uma sustentação oral em alegações finais, por exemplo, e você precisa convencê-lo. Então, gente, volto a afirmar, nós vamos estar sempre falando sobre isso referente à oralidade, persuasão, é mostrar para os jurados ou para quem está te ouvindo que você é digno de confiança, porque o que você está apresentando não é uma falácia, não são argumentos criados para enrolar ou embolar o processo, mas sim para trazer justiça, verdade, realidade dentro do princípio da lealdade processual, ok? Fica mais essas informações aí para você refletir e realmente trabalhar em cima disso. A gente se vê na próxima aula muito em breve. Sucesso!